Cara, se tem um assunto que sempre causa curiosidade e uns olhares meio desconfiados quando a gente fala, é sobre buracos negros. Só de ouvir o nome buraco negro, já bate uma sensação de mistério, né? Tipo, o que é essa parada de verdade? Como pode existir algo que nem a luz consegue escapar? Bizarro, né? Mas calma, vamos por partes que eu te explico. Para começo de conversa, buraco negro não é um buraco no sentido comum, tipo um buraco no chão. Não tem nada de vazio ali. Na real, o buraco negro é uma região do espaço onde a matéria foi comprimida de um jeito tão insano que a gravidade ficou absurda. Tá ligado àquela ideia de que se você pular, a gravidade te puxa de volta pro chão? No caso dos buracos negros, essa força é tão forte que nem a luz, que é a coisa mais rápida do universo, consegue sair de lá. E quando algo é tão poderoso que nem a luz escapa, ele fica, bem, negro. Tudo isso acontece por causa de um conceito chamado horizonte de eventos. Imagina o horizonte de eventos como a fronteira do buraco negro. Passou dessa fronteira? Adeus, já era, nada volta, nem você, nem a luz, nem nada. Se a luz não escapa, você vai escapar como? Aí que tá a parada bizarra. Dentro do horizonte de eventos, todas as leis da física que a gente conhece simplesmente param de fazer sentido. É como se o universo jogasse todas as regras fora e dissesse: aqui, no buraco negro, eu mando. Mas tipo, como um buraco negro nasce? Ele não tá ali de bobeira no espaço esperando alguém cair nele. Na real, ele surge de um processo bem louco envolvendo estrelas. Sabe aquelas estrelas gigantescas? Quando elas chegam no fim da vida, rola uma explosão chamada supernova. E se a estrela for grande o suficiente, o que sobra depois da explosão é uma quantidade absurda de matéria que continua se comprimindo até formar um buraco negro. É como se a gravidade ganhasse um jogo de cabo de guerra e esmagasse a estrela até virar um ponto infinitamente pequeno que a gente chama de singularidade. Agora pensa comigo, se uma estrela enorme vira um pontinho super denso, onde foi parar toda aquela massa? É isso que faz o buraco negro ser tão surreal. A massa tá lá, concentrada em um espaço tão pequeno que desafia a nossa compreensão. E como resultado, temos uma gravidade que puxa tudo que chega perto. Aí, tem mais uma parada interessante. A gente sempre pensa no buraco negro como algo que engole tudo, mas na real, eles só comem o que chega muito perto. Então, a maioria dos objetos no universo nem passa perto de um buraco negro. Fica todo mundo de boa, orbitando à distância. É como uma fogueira. Você só queima se chegar muito perto. De longe você sente o calor, mas tá tranquilo. Mesmo assim, se um buraco negro se aproximar da Terra, a coisa ia ficar feia pra gente. Mas não precisa se preocupar, eles estão bem longe. Agora, falando em estar longe, uma curiosidade interessante é que, apesar de todo o mistério em torno dos buracos negros, eles não são exatamente uma ameaça iminente pra gente. Como eu falei, a Terra tá tranquila, bem longe de qualquer buraco negro perigoso. Mas, se por algum motivo a gente fosse parar perto de um... Bem, aí a história seria bem diferente. A gravidade de um buraco negro seria tão intensa que ela ia começar a nos puxar com uma força desigual. É o que os cientistas chamam de espaguetificação. Isso mesmo, você não ouviu errado. Espaguetificação. Basicamente é o seguinte: se você se aproximar de um buraco negro, a força gravitacional que age nos seus pés, se você estiver de pé, claro, vai ser muito maior que a que age na sua cabeça. O resultado? Você seria esticado, literalmente, como um fio de macarrão. Sinistro, né? Essa diferença de forças é tão absurda que a gente sequer consegue imaginar a sensação. É um cenário meio apocalíptico, mas, de novo, tá tranquilo. Estamos bem longe desses monstrões do espaço. Outro ponto legal de pensar é como a gente consegue estudar essas coisas se tecnicamente não dá pra ver um buraco negro. Já que nem a luz escapa, como os cientistas sabem que eles estão lá? A resposta está no efeito que os buracos negros causam nas coisas ao redor deles. Tipo, eles podem estar invisíveis, mas a gravidade que eles exercem continua lá, puxando tudo que chega perto.
Então, os astrônomos conseguem ver estrelas e outros objetos sendo distorcidos, girando em volta de uma coisa invisível, e é assim que eles percebem: opa, tem um buraco negro ali. E claro, não dá para deixar de falar sobre o buraco negro mais famoso de todos, o que fica no centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Ele tem um nome de respeito: Sagitário A. Esse gigante tem uma massa equivalente a 4 milhões de vezes a do Sol. Sim, você ouviu certo. 4 milhões de sóis. E o mais maluco é que ele tá lá, quietinho, no coração da nossa galáxia, controlando as órbitas de um monte de estrelas ao seu redor. Mas, assim como os outros, ele não é uma ameaça direta pra gente, a não ser que alguém invente de chegar muito perto. De longe, ele é só uma peça importante do quebra-cabeça que mantém tudo na Via Láctea no lugar. Agora, um lance que sempre gera discussões calorosas nos bares, pelo menos entre os nerds como eu, é a possibilidade de buracos negros serem portais para outros universos. Você já ouviu essa ideia, né? Tipo, se você cair em um buraco negro, em vez de ser destruído, poderia ser transportado para outro canto do universo, ou até para um universo paralelo. Isso ainda é pura especulação e não tem nenhuma prova científica que confirme essa teoria. Mas, cara, imaginar que um buraco negro poderia ser uma passagem secreta é bem divertido, né? Quem sabe um dia, com o avanço da ciência, a gente descubra algo mais concreto sobre isso. Por enquanto, é pura ficção científica, mas uma ficção que mexe com a imaginação. Agora, falando em imaginação, tem outra coisa que deixa o pessoal intrigado. O que acontece dentro de um buraco negro? Como eu falei antes, a singularidade é esse ponto onde tudo se comprime infinitamente, e a gravidade fica tão intensa que as leis da física simplesmente quebram. Dentro de um buraco negro, tudo o que a gente conhece sobre o funcionamento do universo deixa de valer. Então, se alguém perguntasse o que tem lá dentro, a resposta mais honesta seria: ninguém sabe. Literalmente, é o grande X da questão. Tudo que entra ali é perdido para sempre, pelo menos da nossa perspectiva. E sabe o que é mais curioso? A teoria da relatividade de Einstein, que é o pilar da física moderna, explica super bem como funcionam os buracos negros por fora, no horizonte de eventos. Mas lá dentro, na singularidade, essa mesma teoria falha. Isso significa que, até hoje, a gente ainda não tem uma teoria que consiga explicar tanto a gravidade quanto a física quântica dentro de um buraco negro. A famosa teoria de tudo, que muitos cientistas estão buscando, é o que poderia responder essas questões. Mas, por enquanto, isso é um dos maiores mistérios da ciência. Agora, mudando um pouco de assunto, sabia que buracos negros também podem evaporar? Pois é, não é só coisa que cai neles. Eles também perdem massa, embora seja muito, muito lentamente. Quem trouxe essa ideia foi ninguém menos que Stephen Hawking. Ele propôs algo que ficou conhecido como radiação de Hawking. Basicamente, é como se os buracos negros estivessem muito lentamente emitindo radiação e perdendo energia. Isso acontece por causa de uns efeitos quânticos bem complicados de explicar, mas o resumo da ópera é que ao longo de trilhões de anos, um buraco negro pode encolher e até desaparecer. Mas, calma, esse é um processo absurdamente longo. Se a gente for esperar um buraco negro evaporar, dá para fazer muito mais do que pedir outra cerveja. Daria para esperar a idade do universo umas 1000 vezes mais. Outro ponto legal é que, além dos buracos negros comuns, que são formados por estrelas gigantes que colapsam, também existem os chamados buracos negros supermassivos, como o Sagitário A que eu comentei, e uns ainda menores, chamados buracos negros primordiais. Esses últimos são uma hipótese, ou seja, ainda não se sabe ao certo se eles realmente existem, mas a ideia é que eles seriam buracos negros minúsculos, formados logo após o Big Bang, lá no comecinho do universo. Se eles existem ou não, é outra pergunta que ainda não temos como responder com certeza. Mas a ciência adora essas especulações que, de uma forma ou de outra, ajudam a gente a entender melhor como tudo funciona. E tem mais. Em 2019, a humanidade deu um grande passo para entender melhor esses monstros cósmicos. Lembra da primeira imagem de um buraco negro? Aquela famosa foto que rodou o mundo? Foi a primeira vez que conseguimos ver de fato um buraco negro. Ou, mais especificamente, a sombra dele cercada por um disco de gás super quente, lá na galáxia M87,
a uns 55 milhões de anos-luz de distância. Esse feito foi possível graças ao Telescópio do Horizonte de Eventos, um projeto internacional que reuniu vários radiotelescópios espalhados pelo planeta. Foi um marco na história da astronomia e, com certeza, só o começo do que ainda podemos descobrir. Agora, voltando àquela imagem que a gente viu do buraco negro em 2019, tem uma coisa interessante sobre ela. Não foi como pegar uma câmera comum e dar um zoom no espaço. O que os cientistas fizeram foi algo muito mais complexo. Eles usaram uma rede de telescópios ao redor do mundo, praticamente criando um telescópio do tamanho da Terra. Sim, a parada foi em grande escala. O que foi capturado ali é basicamente a sombra do buraco negro, cercada por um disco de matéria superaquecido, girando em alta velocidade. Esse disco é formado por gás e poeira que estão sendo atraídos pelo buraco negro, mas ainda não atravessaram o horizonte de eventos. Essa primeira imagem foi super simbólica porque, até então, a gente só tinha simulações e cálculos. A ideia de que os buracos negros existiam era amplamente aceita na comunidade científica, mas nunca tínhamos conseguido vê-los diretamente. Aí, de repente, BUM! Uma imagem real para provar o que antes era só teoria. E isso deixou todo mundo ainda mais animado, porque se conseguimos ver isso agora, imagina o que podemos alcançar daqui para frente. Outro detalhe bacana sobre buracos negros é o papel deles na formação e evolução das galáxias. Lembra que eu falei do Sagitário A, o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia? Pois bem, quase todas as galáxias grandes que a gente conhece têm um buraco negro massivo no centro. E, de certa forma, esses buracos negros ajudam a organizar as galáxias. Eles exercem uma influência gravitacional tão forte que controlam a forma como as estrelas e outros objetos celestes orbitam. É como se o buraco negro fosse o maestro de uma sinfonia cósmica, mantendo a galáxia em ordem. Mas e se uma galáxia colidisse com outra? O que aconteceria com os buracos negros no centro delas? Bom, nesse caso, as duas galáxias começariam a se fundir, e os buracos negros também acabariam se aproximando. E aí, acredite ou não, eles poderiam acabar colidindo e se fundindo, criando um buraco negro ainda maior. Esse tipo de evento é extremamente violento e liberaria uma quantidade absurda de energia, gerando ondas gravitacionais que podem ser detectadas por observatórios aqui na Terra. Esse tipo de detecção já é possível hoje em dia, graças a projetos como o LIGO, que captou as primeiras ondas gravitacionais há alguns anos. Falando em ondas gravitacionais, elas são como rugas no tecido do espaço-tempo, causadas por eventos extremamente energéticos, como a fusão de dois buracos negros. Essas ondas foram previstas por Einstein lá atrás, na teoria da relatividade geral, mas só recentemente conseguimos detectá-las de verdade. É fascinante pensar que, ao observar essas ondas, estamos ouvindo o universo de uma forma completamente nova. Antes, a astronomia era basicamente visual, mas agora, com as ondas gravitacionais, é como se a gente tivesse ganhado uma nova maneira de sentir o que acontece lá fora. E não dá para falar de buracos negros sem mencionar a ficção científica, né? Eles são um prato cheio para histórias malucas de viagens no tempo, portais para outras dimensões e coisas assim. E apesar de ser um tema favorito dos filmes e livros, a ciência ainda está muito longe de confirmar qualquer coisa desse tipo. Mas é legal ver como esses conceitos acabam inspirando gerações de cientistas e escritores a pensar fora da caixinha. Falando em ficção científica, é engraçado como os buracos negros despertam a imaginação. Um dos exemplos mais icônicos é o filme Interestelar. Lembra daquele buraco negro gigantesco no filme, o Gargantua? Ele foi representado de uma maneira bem fiel à ciência, tanto que os próprios cientistas elogiaram a precisão de como o buraco negro foi mostrado, com aquele disco de luz ao redor e a distorção do espaço. Mas claro, o filme também deu aquela licença poética para contar a história de viagens no tempo e dimensões extras. O conceito de dilatação do tempo, por exemplo, é real. Quanto mais perto você chega de um buraco negro, mais devagar o tempo passa para você em comparação com quem está longe. Isso é uma consequência da teoria da relatividade de Einstein, e é fascinante pensar que, em um lugar com gravidade tão extrema, o tempo literalmente anda em ritmos diferentes.
Agora, se tem uma coisa que realmente deixa a gente com a pulga atrás da orelha, é o que aconteceria se pudéssemos sobreviver a uma viagem através de um buraco negro. Existe a famosa ideia dos buracos de minhoca, que seriam teoricamente túneis no espaço-tempo, conectando dois pontos distantes do universo. A ideia é que você poderia entrar em um buraco negro e, em vez de ser destruído, sair do outro lado em algum lugar completamente diferente. Claro, isso é pura especulação por enquanto, e ninguém tem ideia se esses buracos de minhoca realmente existem ou se algum dia a gente vai descobrir uma forma de atravessá-los. Mas só a possibilidade de que o espaço-tempo possa ser tão maleável é suficiente para deixar qualquer um com a mente explodida. E falando em explodir a mente, tem outra coisa que ainda deixa os cientistas coçando a cabeça: o paradoxo da informação dos buracos negros. A física quântica nos diz que a informação sobre qualquer coisa que cai em um buraco negro não pode ser destruída. Porém, se um buraco negro evapora com o tempo, como fica essa informação? Ela some para sempre? Isso cria um conflito entre a teoria da relatividade e a física quântica, porque na relatividade, os buracos negros devoram tudo, sem deixar rastro. Mas na quântica, isso não deveria ser possível. É outro mistério sem solução até hoje, e os cientistas estão quebrando a cabeça para entender como as duas teorias podem coexistir sem esse conflito. O mais curioso sobre toda essa história é que os buracos negros, que eram vistos por muito tempo apenas como uma ideia teórica, se tornaram uma das peças mais importantes na busca por entender o universo. Eles não são só objetos bizarros e misteriosos, são janelas para as leis mais fundamentais da natureza. É como se os buracos negros fossem um laboratório cósmico, desafiando tudo o que sabemos sobre o espaço, o tempo e a matéria. E a verdade é que, por mais que a gente tenha avançado no estudo desses monstros cósmicos, ainda estamos engatinhando quando se trata de entender completamente o que eles são e como funcionam. Novas descobertas continuam surgindo, novas perguntas aparecem e a ciência segue firme na tentativa de desvendá-los. Talvez, num futuro distante, a gente olhe para trás e veja que os buracos negros foram a chave para decifrar alguns dos maiores mistérios do cosmos. Mas, por enquanto, vamos deixar as perguntas em aberto e curtir o fato de que, mesmo sem todas as respostas, os buracos negros continuam sendo um dos tópicos mais fascinantes da astronomia. E olha só, mesmo com toda essa conversa de bar sobre um tema tão complexo, a gente ainda conseguiu manter a cerveja gelada e o papo interessante, né? No final das contas, buracos negros podem até parecer assustadores, mas são, antes de tudo, um lembrete de como o universo é incrível e cheio de coisas que a gente ainda está descobrindo.